Ainda dentro do movimento reformista protestante, que inauguramos com a Igreja Luterana, e a reforma radical anabatista dentro da região da Alemanha, esses dois primeiros movimentos, nós saímos um pouco da Alemanha, porque não só de Alemanha dependerá a nossa reforma protestante, e vamos para a Inglaterra, o famoso caso do rei Henrique VIII, dinastia Tudor. A questão envolvendo a reforma anglicana, ela se passa em cenários como o do casamento do rei. O rei desejava a sua carta de divórcio, ele precisava de uma separação de seu casamento com Catarina de Aragão, princesa espanhola, para poder se juntar e se casar com uma outra pessoa, com Ana Bolena, da Inglaterra. Então, ao pedir a sua carta de divórcio ao Papa Clemente VII, foi-lhe negada a Igreja Católica condenando o divórcio. A questão política envolvida nisso é que o rei Henrique VIII estava sendo pressionado pela nobreza inglesa, porque uma vez que ele não conseguia um herdeiro, para o trono da Inglaterra, corria o risco do rei da Inglaterra ser entregue ao domínio espanhol. Então, mediante esta ameaça, o rei precisava do seu divórcio, gerar um novo casamento, uma nova relação com Ana Bolena, para daí tentar o seu herdeiro. Dentro dessa polêmica, o Papa espanhol Clemente VII, interessado exatamente de que o reino da Inglaterra fosse entregue à Espanha, ele nega esse pedido de divórcio ao rei Henrique VIII. O rei, ele rompe, apoiado por sua nobreza, ele rompe com a Igreja Católica, ele ignora a autoridade do Papa e ele inaugura a sua própria igreja, ele cria a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. E através do ato de supremacia, ele se determina o chefe do anglicanismo inglês. Muitos dogmas da Igreja Anglicana são similares aos católicos, questão de sacramentos, alguns santos e imagens presentes. A grande diferença, a grande transformação aí nesse momento anglicano é a questão da liderança. A Igreja Católica subjugada à autoridade do Papa. A Igreja Anglicana sob a autoridade do próprio rei da Inglaterra, no caso Henrique VIII. A nobreza que apoia Henrique VIII neste momento, uma nobreza interessada em diminuir o poder do Papa na nação e uma nobreza interessada nos bens e terras do catolicismo. Movimento anglicano, a partir do rei Henrique VIII, dinastia Tudor, 1533. Um outro movimento importante é aquele associado à lógica capitalista, a Igreja Calvinista. Era uma vez o teólogo francês João Calvino. Ele, uma vez na Suíça, ele se apossou de teses e teorias já anunciadas por um outro teólogo chamado Ulrich Zwinglio, e João Calvino, ele apresenta a chamada doutrina da predestinação a partir do trabalho, a partir da riqueza, a busca pela prosperidade. O trabalho como prova e sinal de bênção do Senhor sobre sua vida. Vamos melhorar isso. A Igreja Calvinista, ela é importantíssima para a lógica capitalista. É uma igreja que vai defender a prática comercial. Que você lembra do período medieval, da dominação católica, dominação feudal? A igreja condenando o lucro, a igreja condenando a usura, negociar juros abusivos, a igreja condenando o comércio, a igreja católica. A igreja calvinista vai dizer que o lucro, a usura, o comércio são bênçãos do Senhor. Agora, segundo o calvinismo, você pode ser rico e você ainda vai para o céu graças a isso, buscando o trabalho, a prosperidade, a acumulação comercial, a acumulação de capital. A igreja calvinista, ela se torna uma igreja adequada à lógica capitalista. Como dissemos, o calvinismo vai defender o trabalho, a busca pela prosperidade, a busca pelo enriquecimento. Você jamais desistir do seu sucesso.
percebamos como isso se adequa ao ideal do capitalismo, ok? Igreja luterana, movimento anabatista, igreja anglicana, igreja calvinista. Era a hora da igreja católica reagir à reforma. A igreja católica reage à reforma através da contra-reforma. A contra-reforma ou reforma católica é quando a igreja católica, através da sua liderança suprema, o Papa, eles vão tomar uma série de ações a fim de conter o avanço do protestantismo e fortalecer e expandir cada vez mais o catolicismo. E esse conjunto de ações se deu através do Concílio de Trento. O Concílio de Trento. O Concílio de Trento, o conjunto de reuniões, olha aqui, ó, o chamado Concílio de Trento. Trento, cidade italiana. O Concílio de Trento, 1545, 1563. Conjunto de reuniões lideradas pela Igreja Católica. Esse conjunto de reuniões da Igreja Católica, lideradas pelo Papa, e essas reuniões tinham por ação principal conter o avanço do protestantismo e retomar a força do catolicismo, propagá-lo cada vez mais. E dentre as medidas principais do Concílio de Trento, temos o combate às indulgências, o fim da venda de indulgências, a igreja busca a sua moralização. Temos, por exemplo, a criação do Index, o índice de livros proibidos pelo catolicismo. Temos a criação de seminários para melhor preparo e formação dos líderes eclesiásticos católicos. O reconhecimento à Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que foi criada pelo padre e soldado espanhol Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus, criada um pouco antes do concílio começar. A Companhia de Jesus foi criada em 1534, mas reconhecida pelo Concílio de Trento. E a Companhia de Jesus se tornou a principal ordem missionária e propagadora da fé católica nesse contexto de contra-reforma e até num cenário posterior. Como nós enfatizamos que a história sempre agrega os vários assuntos, sabemos da Companhia de Jesus na colonização do Novo Mundo. Sabemos da Companhia de Jesus atuante na expansão marítima e comercial. Olha por que precisamos estar contextualizando os fatos. Estamos dentro da Idade Moderna, uma Idade Moderna recheada de assuntos simultâneos, assuntos paralelos, e dentre esses assuntos simultâneos, assuntos paralelos, a contra-reforma reconhecedora da Companhia de Jesus, a Companhia de Jesus propagadora da fé católica no Novo Mundo. Esse Novo Mundo descoberto num cenário de expansão marítima e comercial. A ação da catequese no Brasil colonial, sabemos do Brasil colônia de Portugal, Portugal católico e Portugal exímio utilizador da ação da catequese da Companhia de Jesus. O Brasil bem católico graças à colonização portuguesa de católicos no nosso cenário de reforma e contra-reforma. Ok, nesse momento nós passaremos para os exercícios sobre os módulos apresentados. Ok?